o que afetou a saúde dele. A maior parte do problema é a sua obesidade. Ele estava cada vez mais. Um problema nas pernas. Ele também sofria de prisão de ventre. Ele desenvolveu muitas úlceras. Ele pode ter tido alguns problemas com deficiência de insulina. Ninguém esperava o que se escondia sob a estátua de St. Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Quando arqueólogos inesperadamente romperam através do antigo piso de pedra, eles descobriram um segredo escondido por séculos. O túmulo há muito esquecido de Rei Henrique VIII. Selado, silencioso e intocado desde a época dos tutores. Era uma cápsula do tempo dos mais infames da Inglaterra, monarca. Mas o que os aguardava lá dentro? Historiadores e jornalistas ficaram perplexos, semelhantes. O caixão de chumbo do rei. Não chão. Casou-se 6 vezes. Executou 2 rainhas. E alterou para sempre uma nação. Foi rachada, revelando segredos que desafiou tudo o que Henry havia imaginado por seu legado. Inscreva-se e veja-o. Segredos que eles não querem que você saiba. Vamos descobrir a verdade. Sonhos de grandeza. Henrique VIII nunca planejou terminar em um cofre apertado sob o piso. Porra, décadas antes de sua morte, ele ficou obcecado ao criar o túmulo mais espetacular, já construída para um monarca inglês. Os planos eram elaborados, caros e em constante evolução, como o ego de Henry. Exigia mais grandiosidade. A história do túmulo começa com o cardeal Thomas Wolsey, em 1524. Quando Wolsey era um dos mais, ele encomendou a homens poderosos na Inglaterra. O escultor italiano da Renascença, Benedetto Diso, rosano para criar um magnífico túmulo para si mesmo. Wolsey não pouparam despesas, importando mármore raro e pedra de toque preta, mestre de contratação. Artesãos, projetando algo digno de seu alto status, tanto na igreja quanto Estado. Quando Wolsey caiu do estado de Henrique, Favor em 1529, o rei confiscou tudo o cardeal, de propriedade, incluindo o túmulo inacabado. Henry observou o grandioso projeto de Wolsey e decidiu que não era grandioso o suficiente. Queriam que o túmulo fosse 25% maior que o monumento de seu pai em Westminster, Abadia. Ele queria pilares de mármore branco, anjos de bronze dourado e em tamanho real, figuras dele mesmo e de Jane Seymour. No topo repousava um enorme sarcófago. Os planos continuaram a crescer. Henry considerou, acrescentando uma estátua de si mesmo a cavalo, sob um arco triunfal. São Jorge, matar o dragão. Profetas, apóstolos. Evangelistas. 134 figuras no total, todas fundidas em dourado. Latão. Castiçais de bronze com 2,74 metros de altura. De pé entre pilares de mármore, um altar encimado por um anjo adornado. Dócil. 16 efígies de crianças segurando. Castiçais na base. Ao todo, a estrutura deveria ser revestida de bronze. E grades de mármore preto, criando uma capela separada dentro da igreja de São Jorge, dedicado exclusivamente à memória de Henry. Missas diárias deveriam ser celebradas em sua memória. Alma no altar. Seria a maior, mais caro, mais elaborado. O túmulo real mais bem construído na Inglaterra. Benedetto Dovizano e seu assistente, Giovanni da Maiano, trabalhou no túmulo a partir de 1530 a 1536. A efígie do rei em tamanho natural foi fundida e foi aprimorada durante a vida de Henrique. Bases de mármore, pilares, estátuas e blocos de bronze congelados foram fabricados e armazenados em oficinas em Westminster, aguardando montagem. Então o dinheiro acabou. As guerras de Henrique contra a França e a Escócia esvaziou o tesouro real, mais rápido que poderia ser reabastecido. Campanhas militares tiveram prioridade. Benedetto, em envelhecimento e doente, retornou à Itália. O túmulo. Os componentes estavam armazenados, reunindo-se. Poeira. Quando Henrique morreu em 1547, seu testamento especificava que ele deveria ser enterrado temporariamente em um cofre abaixo, o coro da Capela de São Jorge, exatamente a meio caminho entre o altar-mor e o suporte da Liga do Soberano, ao lado de Jane Seymour. Uma vez seu amon e si mutsi, o magnífico túmulo foi concluído,
ambos. Os corpos seriam transferidos para uma nova capela, construído especificamente para abrigar o monumento. O testamento descrevia o túmulo como quase feito, sugerindo que Henrique acreditava. A conclusão estava prestes a acontecer. Ele estava errado. O túmulo nunca existiu. Concluído. Seus filhos tinham diferentes preocupações e nenhuma vontade de desperdiçar fortunas, com base no plano orgulhoso de seu pai. As peças foram posteriormente vendidas, reutilizadas ou desapareceu. O sarcófago eventualmente passou a abrigar os restos mortais de Lord Nelson, dentro da Catedral de São Paulo. 4 bronzes. Os castiçais finalmente encontraram seu lugar. Para a Bélgica, a efígie dourada estava derretido para aproveitamento do material. Henrique VIII almejava uma grandeza eterna. Em vez disso, ele recebeu um abrigo temporário que, tornadas permanentes por negligência e apatia, companhia indesejada, por mais de 100 anos, após 1547. Henrique VIII e Jane Seymour deitaram-se, sem serem perturbados dentro de seu cofre. Então, chegou Carlos I, trazendo consigo uma ironia, afiada o suficiente para cortar o tempo. Durante seu reinado, Henrique VIII, deliberadamente, emitiram ordens destinadas a bloquear o Tennessee. Scottish Stuarts jamais herdarão a coroa inglesa. Ele desprezava Pensou na Escócia e na Inglaterra se unindo, sob uma única régua. Ele observou a Stuarts como inferior, ameaçador e inapto para governar a Inglaterra. Em 6003, Jaime V, sexto da Escócia, tornou-se Jaime I da Inglaterra, estabelecendo o Stuart, dinastia que Henrique tentou deter. Seu filho, Carlos I, herdou um reino frágil, que desencadeou uma guerra civil. Conflito entre a coroa e o parlamento. Concluiu com o julgamento de Charles e execução em 30 de janeiro de 1649. Ele foi decapitado em um cadafalso do lado de fora, a casa de banquetes em Whitehall, mesmo palácio onde Henrique VIII havia falecido. Longe, o governo da Commonwealth, liderado por Oliver Cromwell, precisava enterrar Charles, um lugar improvável de se tornar um santuário para seguidores monarquistas. Eles precisavam de um lugar silencioso, distante, protegido. Alguém se lembrou da cripta sob a igreja de São João Batista. Capela de São Jorge. A posição de Henrique. O local do sepultamento de 8 tornou-se incerto ao longo do tempo. Os trabalhadores procuraram e, eventualmente, descobriram-no debaixo do piso do coro. Ideal. O castelo de Windsor era mais difícil de ir, mais perto do que Londres, e a capela não estava aberta regularmente a visitantes. Rei Henrique. O túmulo selado de 8 foi aberto pela primeira vez em 102 anos. Os trabalhadores mudaram de turno. O enorme caixão de chumbo de Henrique, ligeiramente para abrir um espaço para Carlos I. Dentro do cofre apertado, o espaço era escasso. Os caixões podem ter se chocado uns contra os outros, caído, ou tratado com brutalidade em meio ao apressem-se para terminar o enterro em disputa. Carlos I foi colocado ao lado do tutor. Rei, ele nunca deveria ter reinado. Vai ser mal. O cofre foi selado mais uma vez. Henrique VIII, que dedicou sua vida a garantir o poder e bloqueando a sucessão de Stuart agora, passou a eternidade, descansando a centímetros de um Stuart, monarca que perdeu a cabeça, tentando governar com o absoluto, autoridade que Henrique outrora detinha. O cofre não havia terminado de coletar ocupantes. Durante o final do século XVII, reabriu para o natimorto da rainha Ana, criança. O pequeno caixão foi colocado no topo de Carlos I, acrescentando mais uma camada de tristeza no espaço confinado. Então, o cofre foi lacrado, para o que todos acreditava-se que seria a última vez. Anos. Passaram-se gerações. Gerações surgiram e desapareceram. Localização. Precisa do cofre. Deslizou. De memória. Não havia nenhum marcador sobre o que Sunshine. Chão do coro. As pessoas circulavam por cento. Capela de São Jorge. Diariamente, caminhando diretamente. Acima do túmulo de Henrique VIII. Sem saber. Rei, que exigia renome sem fim, tinha ação. Foram completamente esquecidos.
em 1813. Até mesmo, os funcionários reais possuíam apenas registros imprecisos, afirmando que Henry foi enterrado em algum lugar, abaixo do coro. O mais renomado, o rei da história inglesa, havia desaparecido da consciência humana, aprisionada na escuridão, sob pedra e terra. Mas quando operários da construção civil quebraram acidentalmente, através do chão, do rei Henrique VIII, tumba há muito perdida e rompeu pela Inglaterra. Primeiras páginas. Os arqueólogos ficaram espantados com a descoberta. O príncipe regente correu para Windsor. Médicos e funcionários inundaram a capela. O que eles descobriram? O interior não revelou apenas um destroço, caixão. Sugeria algo muito mais perturbador sobre como Henrique foi sepultado, para descansar ali, inicialmente, quebrando o selo. Em 1813, o príncipe Regent estava de pé dentro da capela de São Jorge, no castelo de Windsor, olhando para um vão, no chão que não deveria estar. Ali, os construtores haviam quebrado acidentalmente, por um cofre secreto. Era pequeno, mal cabendo 3 pessoas. Pessoas para ficarem de pé lá dentro com facilidade. As lanternas foram baixadas para as sombras, revelando uma cena de decadência assustadora. 3 enormes caixões de chumbo estavam firmemente colocados, embalado na câmara junto com um caixão dolorosamente pequeno, repousando no topo. Os outros. O ar que se deslocava do... O cofre estava mofado, intocado por mais tempo do que 160 anos. O caixão de Jane Seymour repousava intacto sobre do lado direito, deitado tranquilamente. O pequeno caixão do filho natimorto da rainha Ana sentou-se em equilíbrio sobre o caixão de Carlos I para a esquerda. Os caixões permaneceram intacado, preservado ao longo dos séculos. A quietude deles carregava uma sensação inquietante. Calma! O caixão de Henrique VIII, no entanto, dizia uma história diferente. As vigas de madeira. A parte de baixo havia cedido completamente. Um pesado caixão de chumbo havia caído em um local estranho, ângulo, e a força havia rasgado a carcaça. Separados. Fraturas percorriam as costuras. Onde o chumbo havia sido fundido, partes da estrutura externa de madeira tinham estilhaçado e quebrado. O caixão do rei mais formidável da Inglaterra. Despedaçado, exposto e destruído. Como isso aconteceu? Como o mais temido e lendário da Inglaterra. Governantes chegam a jazer em tamanha ruína. A resposta reside numa ambição desmedida, projetos frustrados e reviravoltas cruéis de destino. Começando no momento em que Henry VIII deixou este mundo, como oficiais, preparados para abrir o selo, que estava fechado há muito tempo. Na abóbada, a tensão aumentava no ar. O que? Realmente esperou lá embaixo na escuridão? E que mistérios Henrique VIII carregava consigo? Com ele na tumba, esquecido, encontrado. O cofre acidental, redescoberta em 1813, revelou algo que ninguém havia previsto. Não havia evidências de que o cofre tivesse sido... aberto desde que o filho da rainha Ana foi colocado lá no final do século XVII. Mais de um século havia se passado. Sua localização gradualmente se afastando de memória oficial. A emoção espalhou-se pelo castelo de Windsor. E além, este era o rei Henrique VIII, local de descanso selado, perdido para a história, escondido sob os degraus de inúmeros visitantes sem saber que estavam caminhando sobre ela. Os arqueólogos não estavam pesquisando. Por isso, eles o descobriram puramente por chance durante reparos de rotina. O príncipe regente. Mais tarde, Jorge IV. Note. Rapidamente, ele ordenou uma inspeção minuciosa. Ele queria, para saber precisamente o que havia abaixo e dentro. Qual era a condição? Em 1º de abril de 1813, autoridades reunidas dentro de St. George's, capela para um acontecimento nunca visto antes. 160 anos. A abertura do reinado de Henrique VIII. Cripta funerária. O que eles encontraram foi registrado em detalhes minuciosos por Sir Henry Halford, o médico presente no abertura. Seu relatório escrito não captura nada, apenas a condição física do caixões, mas o clima do momento, o expectativa, o choque, o alvorecer. A constatação de que um dos mais da Inglaterra. Monarcas influentes haviam descansado em um caixão quebrado dentro de um túmulo esquecido por gerações.
A atenção concentrou-se principalmente em Carlos I. Caixão. Foi aberto. Sua identidade. Confirmado pelos sinais inconfundíveis de execução. E várias relíquias foram. Removido por exame antes de ser retornou. O corpo de Charles estava surpreendentemente bem preservado, aparentando ser quase sereno, apesar da natureza brutal de sua morte. O caixão de Henrique, o VIII, era inteiramente outra questão. Ninguém propôs nada ao abri-lo. Os danos foram extensos. O estado do túmulo era incerto. As imagens perturbadoras descritas no relato de Halford revelavam decadência e negligência que pareciam quase intencionalmente cruéis para um rei que desejava esplendor acima de tudo. O túmulo foi selado mais uma vez após o exame, mas desta vez o príncipe regente exigiu que um memorial fosse colocado sobre ele. O pedido não surtiu efeito. Os anos se transformaram em décadas. O túmulo permaneceu fechado e sem identificação, o caixão despedaçado em seu interior, continuando a apodrecer na escuridão. Foi somente em 1837 que o rei Guilherme IV finalmente ordenou que uma simples lápide de mármore fosse colocada no chão do coro. A inscrição era simples e factual, listando os ocupantes do túmulo sem cerimônia. Jane Seymour, Henrique VIII, Carlos I e um filho pequeno da rainha Ana. Pesquisas modernas indicam que a lápide pode nem mesmo estar localizada diretamente acima do túmulo propriamente dito. Os trabalhadores que a instalaram basearam-se em documentos antigos e estimativas aproximadas, em vez de reabrir o túmulo para confirmar sua posição precisa. Provavelmente estavam a alguns metros de distância, o que significa que os visitantes que param no memorial hoje nem sequer estão parados diretamente sobre o caixão de Henrique VIII. A lápide discreta contrasta fortemente com os túmulos elaborados ao redor. Eduardo IV repousa sob um monumento ornamentado a poucos passos de distância. Reis medievais, com muito menos influência histórica, descansam sob pedra esculpida e detalhes decorativos. Henrique VIII, que remodelou a Inglaterra para sempre, que fundou a Igreja Anglicana, que se casou 6 vezes e alterou o curso da história europeia, tem uma simples lápide de mármore que pode nem sequer marcar o local correto. Os visitantes passam por cima dela diariamente sem parar. Os guias turísticos mencionam o local brevemente antes de seguirem para pontos turísticos mais impressionantes. O rei que desejava ser lembrado acima de todos os outros passa facilmente despercebido na própria capela, onde seu caixão quebrado repousa. Henrique VIII controlava tudo na vida. Exércitos, política, religião, até mesmo quem vivia e quem morria. Ele não conseguiu controlar o que aconteceu depois de sua morte. Seu monumento nunca foi concluído. Seu local de sepultamento foi esquecido. Seu caixão foi danificado e exposto. Para um governante que buscava o controle absoluto, essa perda de controle é uma ironia quase perfeita. Décadas depois da última vez que o cofre foi violado, surgiram planos para abri-lo novamente, e ninguém poderia prever os horrores ou segredos que poderiam estar à espreita dentro do caixão despedaçado de Henrique VII. Em 1888, Alt desceu ao cofre carregando aquarelas e instrumentos de medição. Como inspetor de obras do College of St. George, ele recebeu uma permissão rara para documentar o local do sepultamento. O que ele pintou tornou-se o único registro visual detalhado do túmulo lacrado de Henrique VIII. A aquarela retrata os 3 caixões com detalhes impressionantes. O de Carlos I, à esquerda, permanece intacto. O de Jane Seymour, à direita, também não foi perturbado. E Henrique VIII, no centro, completamente destruído. Os danos foram piores do que o relato de 1813 sugeria. O caixão de chumbo havia se partido em várias junções. A estrutura de madeira do caixão havia se estilhaçado em vários pontos. O colapso dos suportes deixou o caixão inclinado em um ângulo acentuado no chão da cripta. Após estudar cuidadosamente a cena, Knut registrou sua conclusão. O dano deve ter resultado de forças internas que pressionavam o corpo sob o piso de pedra da capela de São Jorge. Pressões invisíveis atuavam lentamente sobre o enorme corpo de Henrique VIII. Selado dentro de um caixão de chumbo, os gases da decomposição se acumularam ao longo de dias, semanas e meses. O chumbo, que deveria proteger e preservar o corpo, começou a se expandir sob a pressão, até que, finalmente, o caixão sofreu uma falha catastrófica, deixando os restos mortais do rei expostos em uma condição inesperada.
O tutor de embalsamamento utilizou os melhores métodos disponíveis na época para retardar a decomposição. O corpo de Henry foi coberto com uma mistura de especiarias, incluindo cravo, canela e noz moscada, que se acreditava desinfetarem o cadáver e mascararem odores. Seus órgãos internos foram removidos, uma prática comum, e tratados com sal, álcool e, às vezes, mercúrio para retardar a decomposição. O próprio corpo era revestido com óleos e resinas, formando uma camada protetora destinada a secar e preservar a carne. Esses métodos eram rudimentares para os padrões modernos. No século XVI, o embalsamamento podia retardar a decomposição, mas não a impedia completamente. Mesmo com todo o cuidado do mestre embalsamador, as forças dentro do caixão eram imparáveis. Um curador do século XIX refletiu mais tarde, ao examinar o chumbo danificado. Os gases e a pressão que se acumularam ao longo dos séculos, combinados com o tamanho colossal do rei, provaram ser mais do que o caixão podia suportar. Os próprios esforços destinados a preservá-lo acabaram por contribuir para o colapso. No fim, a combinação de métodos primitivos de preservação, o enorme corpo de Henry e séculos de decomposição deixou seu local de descanso final em um estado de ruína surpreendente. Durante a viagem que transportava o corpo de Henrique VIII de Whitehall para Windsor, o cortejo fúnebre fez uma pausa para pernoitar na abadia de Sion. Relatos de 1547 sugerem que o caixão já poderia ter começado a se deteriorar naquele momento. Testemunhas descreveram um líquido fétido vazando para o chão, e algumas chegaram a afirmar que cães entraram e lamberam a substância que escorria do caixão. Teria sido essa a primeira ruptura? Uma liberação prematura da pressão durante a viagem? Se sim, ofereceu apenas um breve alívio. Uma vez que o caixão foi lacrado no mausoléu da Capela de São Jorge, a decomposição continuou sem controle. Os gases continuaram se acumulando ao longo das décadas e, eventualmente, a tampa do caixão cedeu completamente. A outra explicação. Quando Carlos I foi sepultado no mausoléu em 1649, os trabalhadores de Snorts tiveram que manobrar seu pesado caixão com tampa para um espaço que já abrigava outros dois. Eles estavam com pressa. O governo da Commonwealth de Snorts queria que o rei executado fosse enterrado de forma rápida e discreta. Eles podem ter sido descuidados. É possível que tenham derrubado ou deixado cair o caixão de Henrique enquanto colocavam o de Carlos no lugar. O impacto do caixão de Carlos, sendo empurrado para o espaço confinado, pode ter danificado os suportes já enfraquecidos sob o caixão de Henrique. A estrutura de suporte pode ter se fraturado, mas resistido por anos, décadas, até mesmo um século antes de finalmente desabar. Quando cedeu, o enorme caixão de Henrique caiu, e o impacto completou o processo de decomposição que havia começado. O chumbo se rompeu, expondo o interior ao ar úmido do túmulo. Seja qual for a explicação, o resultado é claro. O rei mais poderoso da história inglesa jazia em um caixão destruído. Seus restos mortais expostos, apodrecendo sob condições que ele jamais poderia ter previsto. O homem que ordenava execuções à vontade não pôde impedir que seu próprio corpo fosse reduzido à decomposição e à ruína. O túmulo não foi aberto desde a inspeção de Knuts em 1888. Ninguém sabe o que restou dentro daquele caixão quebrado. O chumbo pode preservar corpos de forma notável, mesmo o chumbo danificado. Ou a exposição pode ter destruído tudo. Henrique VIII pode agora ser apenas ossos e pó, ou pode permanecer parcialmente preservado em algum estado grotesco entre a vida e a morte. O túmulo permanece lacrado, o caixão quebrado e a lápide discreta. No entanto, as perguntas persistem. O que os restos mortais de Henrique VIII realmente revelam sobre o homem, sua autoridade e o legado que ele nunca conseguiu controlar? Obrigado por assistir e até a próxima.